A grande dúvida que surge nesse momento é: será que existe um jeito de parar o Haaland, de neutralizar o atacante norueguês nessa partida entre Brasil e Noruega no domingo? E é isso que eu vou te falar no vídeo de hoje. Eu já te adianto, cara, uma forma concreta de parar o Haaland obviamente não existe, mas existem meios para você frear o progresso do atacante norueguês, tentando anular as principais jogadas da Noruega para colocar o Haaland na cara do gol e também entender um pouco como é que funcionam as movimentações dele. Então por isso eu investiguei os gols marcados pelo Haaland nessa Copa do Mundo, os principais movimentos que ele faz e como a Noruega costuma construir para o Haaland, e coloquei isso em um cenário de jogo também que eu acredito que vai acontecer entre o Brasil e Noruega. Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o teu like, clica no botão de hypar para o YouTube entender que nosso conteúdo é de qualidade, e se tu quiser se inscrever é de graça, beleza? Agora sim, vem comigo! E pra gente começar a entender como a seleção brasileira pode fazer para neutralizar o Haaland, temos que entender qual é o cenário tático da partida e qual o desenho desse jogo. Eu acredito que a seleção da Noruega vai vir jogando de fato nesse 4-1-4-1, principalmente na sua fase defensiva, que se constitui nessas duas linhas de 4 aqui, com um jogador entre elas, protegendo esse entre linhas, e esse jogador pode entrar às vezes para fazer uma linha de 5 aqui mais atrás, e normalmente no time da Noruega só o Haaland sobra lá na frente, né? Um jogador que tem menos obrigação defensiva. E a gente viu um cenário que pode se repetir em Brasil e Noruega já nessa Copa do Mundo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês da Noruega marcando a si mesmo, com esse bloco mais baixo, compacto, atraindo o adversário e utilizando uma jogada que pode acontecer diante da seleção brasileira. Em um cenário que o Brasil tenha mais a posse de bola, que se estabeleça no campo de ataque, a Noruega vai tentar recuperar essa bola no setor do meio de campo, e aí eles têm um contra-ataque que é muito perigoso. Porque se essa bola cair no pé do Odegaard, que é o seu principal meia, ele é um jogador com muita capacidade de conduzir e de conseguir encontrar a melhor decisão no último terço. E aí outro perigo é o Haaland, né, cara? Porque apesar do Haaland ser um jogador muito alto, ele é um jogador que é pesado, entre aspas, ele é um cara muito rápido, ele tem uma passada muito larga. E até o Gabriel Magalhães, em uma entrevista em um podcast, ele falou sobre isso. O Haaland, apesar dele ser muito forte, dele ser um cara muito alto, ele é muito rápido, principalmente quando ele dá esse sprint para chegar na frente do zagueiro, não ficar em impedimento e dar a opção de passe, como foi nesse gol marcado diante do Iraque. Esse é um cenário que pode se repetir contra a seleção brasileira. E aí ele acabou conseguindo ganhar esse espaço nas costas do Koulibaly. É bem provável que se esse cenário aconteça pelo mesmo lado, ele vai ter ali um embate contra o Marquinhos. O Marquinhos é um zagueiro rápido, então esse é um movimento que o Haaland faz de ruptura. Tu vê que esse sprint dele é muito forte nesse momento. Então é um cenário que pode acontecer. A Noruega marcar um pouco mais baixo, a seleção brasileira naturalmente vai ter mais a posse de bola porque tem mais qualidade técnica. A Noruega pode baixar e tentar utilizar essas jogadas de contra-ataque, com o Odegaard conduzindo, encontrando passe, pode ser outros jogadores obviamente, mas ele tem mais capacidade para fazer isso, e tentando encontrar essa bola de ruptura nas costas da defesa brasileira, enquanto a defesa do Brasil está correndo para trás, tentando marcar, e no caso o Haaland pode estar correndo em direção já ao gol. E aí se tiver o timing perfeito, o Haaland e o Odegaard, pode ser que ele acabe marcando o gol contra a seleção brasileira, porque chegando em um cenário cara a cara contra o goleiro, por mais que o Alisson tenha sido o goleiro que menos levou o gol do Haaland na Premier League, e assim é um número muito bom do Alisson contra ele, o Alisson tem bons números, cenários de cara a cara, de definição assim contra o goleiro, o Haaland é praticamente mortal. Geralmente ele marca o gol, se ele tá cara a cara com o goleiro, geralmente ele marca o gol. É claro que um eventual defesa do goleiro pode acontecer, um milagre, uma bola batendo na trave e tudo mais, só que assim, o Haaland geralmente faz o gol. Então o ideal é não deixar chegar nesse cenário. Outro cenário que a seleção da Noruega faz bastante é utilizar o Sorloth como um jogador para sustentar esse contato, por exemplo aqui no embate contra o Douglas Santos. Vale ressaltar que o Sorloth é um atacante de 1,95 m, é um jogador que é centroavante, mas que na Noruega ele atua como um ponta, então é ele sustentar esse contato e conseguir
pegar essa bola e jogar para alguém que tá de frente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ele sustenta esse contato, recebe o passe e ele dá essa bola aqui no meio. Pode ser pro Odegaard, pode ser pro Berg, pode ser para algum jogador do meio de campo. Balançar do lado contrário, e aí pode ser no Nusa, que é o ponta deles. Chegar na linha de fundo, e o Haaland tem sempre um movimento, vocês repararem um padrão dele, de atacar a segunda trave. Ele sempre tá nesse segundo pau. E até tivemos um embate parecido em Manchester City versus Arsenal nessa temporada, um jogo muito de empurra-empurra dele contra o Gabriel Magalhães, e ele conseguindo ser mais ágil e vencer para marcar o gol. Então é uma jogada para a seleção brasileira ficar esperta, essas jogadas que se desenham com o Sorloth pegando a bola por aqui, balançando do outro lado, e geralmente o Sorloth entra na área também para dar peso, ou aqui mesmo no segundo pau, ou atacando aqui para tirar a atenção da defesa brasileira, e também é um jogador muito alto, de boa definição por cima e por baixo. Então eles jogam com um centroavante de ponta, e essa é uma vantagem que pode acontecer. Então geralmente os dois se posicionam aqui, caindo um pouco mais para essa segunda trave. Até no gol da Noruega diante da seleção de Costa do Marfim, o primeiro gol da Noruega, o golaço do Nusa, tem os dois posicionados lá no segundo pau, até tira um pouco da atenção da defesa, o Nusa puxa para o meio, bate e faz um golaço. Mas é uma jogada muito utilizada pela seleção da Noruega. Então o Brasil, para anular o Haaland, ele precisa ficar atento com essas jogadas de linha de fundo e impedir ao máximo que esses cruzamentos cheguem dentro da área. E se o cruzamento chegar dentro da área, vão ter esses embates de corpo a corpo, duelo físico contra os zagueiros da seleção brasileira. Mas um movimento que o Haaland também faz bastante e que ele fez já algumas vezes nessa Copa do Mundo e resultou em gols é o famoso gato, mas dentro da área. Te dar um exemplo, essa bola tá vindo aqui pelo lado do campo, o Haaland ele vai fingir que vai atacar essa primeira trave, mas na verdade ele só vai fazer o primeiro gesto com o corpo, se o zagueiro for, esquece. Já é um padrão da seleção da Noruega, o passo vai vir para trás, ele não vai vir para frente. Porque o jogador que ele vai estar na linha de fundo, ele já sabe que o Haaland ele não vai dar esse passo realmente para agredir a primeira trave. Ele sabe que ele vai dar para fingir tirar o zagueiro e aí depois ele conseguir aproveitar e marcar o gol. É um movimento recorrente da seleção da Noruega que acontece, que já resultou em gols para a seleção deles. As jogadas de linha de fundo podem ser tanto cruzamentos rasteiros e cruzamentos pelo alto também, até porque o Haaland ele tem mais estatura do que os zagueiros da seleção brasileira, e o Sorloth ajuda a dar esse peso dentro da área. Então é uma jogada para a seleção brasileira ficar atenta a esses movimentos do Haaland e do gato dentro da área, de vai, finge e depois recebe para marcar o gol. Além disso tudo que eu já citei para vocês, dele ser um atacante que tem essa velocidade para romper a última linha, ser um atacante que se posiciona muito bem dentro da área, que consegue se desvencilhar da marcação adversária. Ele é um cara também que duela muito bem aqui no braço, no corpo a corpo contra os zagueiros adversários, e é um ponto para a seleção brasileira ficar atenta. Outro ponto é essas jogadinhas pelo alto, cara, do Haaland rompendo as costas da última linha, que é uma jogada também que já aconteceu, e aí pode servir tanto o Haaland quanto o Sorloth, um ajeitar para o outro pelo alto. Uma escorada pelo alto, como eles são dois atacantes muito altos, um faz a primeira escorada, faz esse primeiro toque para o segundo finalizar no gol. Então eles costumam dar esse peso na área com esses dois jogadores. E é mais uma jogada para a seleção brasileira ficar atenta. E por fim, para finalizar esse tanto de jogadas para a seleção brasileira ficar atenta, para finalizar não, que ainda vai ter mais uma, mas o Haaland ele é um cara que tá pressionando bastante, quando a seleção, obviamente, se predispõe a pressionar alto, ele é um cara que explode muito rápido para cima do goleiro e para cima dos zagueiros, e ele já fez gols recuperando bolas, tanto do goleiro quanto do zagueiro, recentemente. Então a seleção brasileira precisa ficar atenta a isso, essa pressão alta do Haaland também é boa, cara. É um ponto para ficar esperta. Volto a repetir, ele é um cara que tá correndo aqui e do nada ele explode no sprint, e às vezes acaba roubando o tempo da defesa adversária. E para finalizar, a jogada para a seleção brasileira ficar atenta e marcar são as jogadas de bola parada, tanto escanteios, que vai acontecer durante a partida, não tem como você evitar, mas você precisa ter uma marcação, eu acredito que individual, em Haaland, em Sorloth. A seleção brasileira faz muita marcação mista, né, individual, e também uma marcação mais zona, então precisa ter uma marcação do melhor cabeceador da seleção brasileira, no Haaland, e outro também no Sorloth. A seleção da Noruega é uma seleção alta, tem boa estatura, mas também trabalha bem essas jogadas de bolas paradas. A seleção, além dessas jogadas de escanteio, precisa também ficar atenta com esses cruzamentos de 3/4, não fazer faltas próximas à área, porque também podem castigar a seleção brasileira. Resumindo, é difícil parar o Haaland porque ele é um atacante muito completo. Apesar dele não ser aquele jogador tão refinado tecnicamente, ele é um cara que dentro da área domina tudo que um centroavante precisa. Ele tem estatura, ele tem força para duelar, ele sabe se posicionar muito bem, ele sabe os movimentos que precisam ser feitos.
E a seleção da Noruega também é uma seleção que ela joga muito em função disso, em jogadas para favorecer a estatura do Haaland, para favorecer o que tem de melhor, que é esse definidor, que é o cara para colocar a bola para dentro do gol. Então a seleção brasileira precisa ficar atento a esses pontos para neutralizar a seleção da Noruega. Mas eu acredito que quem deve de fato se preocupar é a seleção da Noruega, porque a seleção brasileira é muito melhor, tem muito mais talento. A tendência é que o Brasil passe, mas você precisa ficar atento a esse jogador que é muito bom, que é o Haaland da seleção da Noruega. Agora, uma fragilidade da seleção norueguesa para a brasileira explorar são as tabelas pelos lados do campo. A gente percebeu no jogo diante da Costa do Marfim que a seleção da Noruega tem problema para marcar essas tabelas. E aí o que pode acontecer aqui? Um cenário, a seleção brasileira mais no campo de ataque precisa utilizar o que? O Bruno Guimarães nesse meio espaço, que é o normal da seleção, o Ryan um pouco mais aberto, o Danilo dá um pouco mais esse apoio por baixo, o Danilo Santos ou o jogador que for fazer a função do Paquetá pode jogar mais aqui, o Vinícius Júnior pode atacar um pouco mais por dentro, o Douglas Santos abre para dar amplitude, Gabriel Magalhães, Casemiro e Marquinhos. Então, um cenário que eu vejo que pode favorecer a seleção brasileira são essas tabelas do Ryan com Bruno Guimarães, tabelas rápidas, realmente de 1, 2 toques para deixar o outro na cara do gol. A seleção da Noruega tem problemas para marcar essas tabelas rápidas, até porque os jogadores deles têm um quadril um pouco mais difícil de gerar, são jogadores um pouco mais pesados. Para essas jogadas serem efetivas, o Danilo tem que estar um pouco mais próximo aqui, porque muitas vezes pode ficar um cenário de 3 contra 2. O ideal é que o Danilo venha para fazer um cenário de 3 contra 3, que o Matheus Cunha ajude aqui, por exemplo, e a mesma coisa pelo outro lado. Então essas tabelas curtas podem deixar os jogadores da seleção brasileira em ótima situação de finalização cara a cara. Eu vejo um cenário de uma tabela aqui, por exemplo, curta, uma bola ajeitada e o Ryan podendo finalizar. Se o Ryan tiver a oportunidade de finalizar com o mínimo de espaço, a tendência é que ele faça gol. Então a seleção brasileira precisa ter essas triangulações pelo lado, precisa ter essas tabelas mais curtas, que a seleção da Noruega tem dificuldade de ter encaixe na hora de fazer a marcação. Mas é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não esqueça de compartilhar aí nos grupos de futebol que você tiver. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós fui.